Oi, pessoal, tudo bem? Então, pessoal, a respeito da aula que nós tivemos sobre introdução à química experimental, eu vou fazer para vocês agora uma videoaula resumo do que a gente já conversou, tá certo? Então, basicamente, nós vamos conversar aí sobre conceitos básicos de química instrumental. Para alguns seria uma revisão, para outros uma forma aí de reaprender ou de aprender, né, esses conceitos. Então, pessoal, vocês vão ver que na aula de hoje nós vamos conversar bastante sobre conceitos de química, talvez até um pouquinho de conceito de alguns conceitos de física, tá? Para que vocês, então, possam aí resgatar esse conteúdo na memória de vocês e que a gente possa aí chegar apto para fazer o preparo e o cálculo de soluções. Pessoal, qual que é o conceito de matéria, né? Matéria é essência. De acordo com o livro que eu estou estudando para trazer esse material para vocês, que é o Russell, ele nos diz que, embora essa não seja aí uma definição muito sofisticada, é um meio utilizado, né, para introduzir a ideia de que a matéria tem existência física real. Muitas vezes nós ouvimos falar que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Entender aquilo que ocupa lugar no espaço não é muito difícil, mas entender o conceito de massa pode sim trazer aí uma certa confusão a respeito disso, né? Muitas vezes nós fazemos uma pequena confusão do conceito de massa e de peso. Tá? Então, para entender melhor o conceito de massa, nós precisamos também resgatar o conceito de inércia. Por exemplo, se eu tenho um balde completo de água e um outro balde completo de chumbo, eu vou ter uma dificuldade maior para arrastar o balde contendo chumbo do que o balde contendo água. Isso porque, em termos de massa, eu teria uma maior quantidade de matéria no caso do chumbo do que no caso da água, certo? Porque o balde contendo chumbo, ele vai oferecer maior resistência à instauração do movimento, ou seja, maior resistência à saída do estado de repouso. Lembra-se do conceito de inércia, que um corpo tende a permanecer parado ou tende a permanecer em movimento até que uma força atue sobre ele, não é isso? Então, o conceito de massa, né, além de ser uma medida direta da quantidade de matéria do objeto, também está relacionado ao conceito de inércia, ou seja, a resistência, né, que esse composto, que esse material vai oferecer ao movimento ou a sair do estado de repouso, tá? Por isso eu citei aí o exemplo dos baldes, né? Quando se eu chutar esses baldes, a chance de eu conseguir tirar do lugar o balde com água é muito maior do que eu conseguir tirar do balde com chumbo, porque o balde com chumbo vai oferecer aí uma maior resistência para a modificação do seu estado original de repouso, tá certo? Então, a massa de um objeto pode ser determinada também pela medida de sua inércia. Aí, pessoal, como eu falei para vocês, temos também o conceito aí de peso, né? Por que esse conceito agora? No laboratório, a massa de um objeto ela é determinada pela comparação da massa do objeto com um outro objeto cuja massa já é conhecida. Este, inclusive, é o princípio básico da pesagem, não é? Quando a gente pensa, por exemplo, numa balança de pratos, como está aqui determinada na primeira figura, a gente sabe que era dessa maneira que era feita a pesagem. Nós colocávamos pezinhos, cuja massa era conhecida, e do outro lado colocávamos aí o objeto qual gostaríamos de determinar a massa, tá? O processo em si, né, seja ele no laboratório ou em qualquer outro lugar que utilize uma balança, é chamado de pesagem. No entanto, essa não seria uma denominação correta, né? É uma denominação um pouco equivocada.
Porque o conceito de peso, pessoal, ele está ligado não só à massa, mas também à gravidade. Lembram-se que o peso é uma força, que é igual à massa vezes a gravidade. Por isso, se a gente lembrar lá do ensino médio, o peso de um objeto aqui ou na Lua, por exemplo, que apresenta diferença de gravidade, ele vai ser diferenciado, mas a massa vai ser igual, tá? Então, embora não seja a palavra adequada, né? O termo pesagem é ele que nós utilizamos, né? Então, quando eu estiver falando para vocês para que a gente pese um determinado material, um determinado composto, na verdade a gente vai estar fazendo aí uma medida de massa. Isso que é importante a gente entender. Entender que existe essa diferença entre os conceitos e que, apesar de ser uma denominação equivocada, no laboratório nós iremos utilizar essa denominação, né? Pesagem, como a gente sempre usa em outros locais que também utilizam a balança. Sendo assim, pessoal, agora que nós conseguimos definir a matéria, né, que é aquilo então que tem massa e ocupa lugar no espaço, sabendo então que a massa é diretamente influenciada pela inércia de um determinado material, nós conseguimos aí fazer uma divisão, né? A matéria, ela pode então ser classificada como uma substância pura ou como uma mistura. O que vai ser uma substância pura? Vai ser uma substância com uma composição característica e definida, e também com um conjunto definido de propriedades. Propriedades essas que é ponto de fusão, ponto de ebulição e etc. Quais são os exemplos aí de substâncias puras? Nós temos a água, o ácido clorídrico, o sal, que é o NaCl, o ferro, o açúcar, que é a glicose, também conhecida como C6H12O6, oxigênio e outros gases, tá? Pessoal, aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe bastante interessante, que na verdade, pessoal, é mais uma chamada a pensar mesmo sobre o assunto. Bom, o caso da água, pessoal. Por definição, a água é uma substância pura, mas eu queria chamar a atenção de vocês para algumas considerações. Vamos pensar o seguinte: a água mineral é realmente uma substância pura? Ou seja, é realmente só H2O que eu tenho? Pessoal, na fonte, mesmo que eu vá até a fonte para coletar essa água mineral, eu tenho que levar em conta que essa água, ela é resultado de um processo no qual a água da chuva penetra no solo e passa por várias rochas. Então, pessoal, é razoável que eu entenda que essa água ela não é somente H2O, mas que ela também seja formada por alguns outros minerais, tá? E a água tratada ou água potável? Por exemplo, aí, eu dou um exemplo para vocês de uma água comercial, uma água que a gente compra como água mineral. Se a gente para ver o rótulo dessa água, nós vamos ver que existe uma série de outros compostos que não somente água, ou seja, que não somente H2O. Eu tenho cloro, sódio, potássio, eu tenho magnésio, certo? Então, são substâncias que são adicionadas à água para o tratamento. Se a gente for pensar a fundo, a água pura mesmo seria somente a água que é passada por um processo de destilação, no qual os demais componentes, como os sais minerais, os íons, etc., eles são, então, separados da água, né, por um processo de destilação. Vocês lembram que no processo de destilação, é aplicada uma fonte de calor em uma solução e aquela que apresenta maior ponto de ebulição, no caso, menor ponto de ebulição, né, me desculpa, ela entra primeiramente no processo de transformação de líquido para vapor e através do condensador, ela é então convertida novamente em água e neste caso uma água pura. Né? Então, se a gente for parar para pensar realmente na definição, nós vamos entender que água, ela só é pura, de fato, quando ela passa por um processo de destilação. A água, seja ela uma água
mineral, uma água tratada, uma água potável, ela vai vir aí com outras substâncias. Mas, por definição química, nós dizemos que a água é uma substância pura. Eu quis apenas trazer para vocês essa discussão, porque é algo que eu li ontem, né, depois que nós fizemos a live, e eu achei interessante trazer aqui para vocês, para que a gente esteja atento às definições, né, mas também esteja sempre aí atento a questionar e também entender as diferentes condições, tá bom? Pessoal, diferentemente de uma substância pura, as misturas, né, que também são tipos de matéria, consistem em duas ou mais substâncias fisicamente misturadas, certo? Algumas vezes, as misturas, elas podem ser, os componentes das misturas podem ser facilmente identificados apenas com observação a olho nu, que é o caso, por exemplo, do granito, que é uma rocha que é composta por grânulos de quartzo, mica preta e feldspato rosa, tá? E alguns casos também compostos por outros minérios. Existem outras substâncias, no entanto, que elas requerem o uso de lupas ou microscópios, né, que são aí equipamentos que vão aumentar o campo de visão para a individualização de seus componentes, como demonstrado aí na figura 1, que é o caso do calcário. Essa imagem é uma imagem obtida a partir de uma análise com lupa eletrônica do calcário, tá? Existem ainda, pessoal, substâncias, né, no caso misturas, que são ainda muito mais difíceis de serem caracterizadas, que é o exemplo da água salgada, a água do mar, né? Uma mistura de sal e água, mas que aparentemente parece ser apenas água, né? Quando a gente visualiza, tá? Aqui nós temos na figura 2 o processo de separação do sal, que é o cloreto de sódio, da água do mar, por um processo aí de evaporação. A água é evaporada e o sal, cloreto de sódio, ele é então cristalizado e depois então tratado para ser comercializado. Pessoal, é importante a gente destacar que a mistura ela pode ser preparada com várias composições. O que isso significa? Que a composição de sal em água, por exemplo, depende da quantidade relativa de sal e de água usada na preparação, tá? Isso varia. As propriedades da mistura, elas serão diferentes daquelas dos componentes individuais e dependem da composição de cada mistura. Nessa figura, o que eu tenho? Eu tenho mostrando para vocês que o ponto de ebulição, né, o processo de transformação da água no seu estado líquido para gasoso da água pura, a temperatura permanece constante ao longo do tempo, que é em torno de 100 graus. Já quando eu acompanho a ebulição da solução de água mais sal, eu vejo que o ponto de ebulição, né, a temperatura no qual a água vai passar do seu estado de líquido para gasoso, varia em função do tempo. Então, nas misturas, eu tenho variação de propriedades, tá certo? Elas não permanecem as mesmas do que quando nós temos os componentes isolados dessa mistura, tá? Então, eu não posso esperar que uma mistura de água e sal vá ter o mesmo ponto de ebulição comparado a uma mistura, a uma substância pura que é a água, tá bom? Isso é importante. Aqui, pessoal, como eu disse para vocês ontem, é apenas um slide para a gente fixar, relembrar uma coisa que a gente já sabe há muito tempo, que são os estados da matéria. Obviamente, são 3 estados que nós já conhecemos, sendo que o sólido, ele conserva seu volume e a sua forma, né, independente do tamanho e forma do recipiente. Por exemplo, se eu tenho sal de cozinha, se eu coloco ele num copo, numa xícara ou no prato, ele mantém a sua forma, né? Independente aí do recipiente. O líquido conserva seu volume, mas adquire formas dos recipientes. Portanto, o líquido que está num becker vai ter uma forma diferente de um líquido que está aí num balão volumétrico.
enquanto a matéria no seu estado gasoso, tanto o volume quanto a forma desse gás, né, dos gases serão variáveis, tá? Assim, os gases se expandem e adquirem a forma do recipiente em que são colocados, tá? E aqui os estágios de transformação, né, da matéria. A gente sabe que a matéria que passa do estado sólido para o estado líquido está sofrendo um processo de fusão. É o que nós observamos, por exemplo, quando o gelo derrete para a água líquida, né? Quando a água líquida passa para o seu estado de gás, de vapor, nós temos o processo de vaporização, certo? É importante também a gente considerar os processos contrários, ou seja, a matéria que passa do estado gasoso para o estado líquido, nós temos aí um processo de condensação, que é o que acontece lá no condensador, que nós vimos na aula anterior, tá? E a matéria que passa do seu estado líquido para o seu estado sólido, nós temos aí um processo de solidificação. Qual é um processo que nós podemos dar exemplo? O processo de formação do gelo. A matéria pode passar do seu estado sólido para o estado de gás e o contrário é verdadeiro por processos chamados de sublimação, tá? Mas esses processos, eles exigem temperatura e pressão específicas, né? São mais difíceis de ocorrer na natureza. Pessoal, voltando lá no conceito da substância pura, nós vimos então que as substâncias puras são aquelas que apresentam uma composição definida, né? E demos os exemplos: água, sal, glicose e etc. Aqui eu vou apresentar para vocês uma subclassificação. Eu digo para vocês então que a substância pura pode ser classificada em elemento ou composto, tá? Como o próprio nome diz, é um pouco intuitivo até, os elementos são substâncias simples, fundamental e elementares, tá? O que isso quer dizer? São os elementos que nós conhecemos já lá da tabela periódica. Na tabela periódica, nós não fazemos o estudo dos elementos químicos? Então, são eles: cloro, hidrogênio, oxigênio, ferro, carbono e urânio. Sozinhos, tá, pessoal? Não em associação com outros elementos, tá? Eles não podem ser separados ou decompostos em substâncias simples, tá? É claro que, como eu falei para vocês na live, um elemento químico, um átomo, né, ele é formado por nêutron, por próton, por elétron, e existem aí equipamentos de alto nível que vão conseguir fazer essa separação. Nós estamos falando aqui na nossa rotina, né? Na rotina de uma química básica, de uma química experimental. Então, os elementos não podem ser decompostos em substâncias mais simples, tá? Estão aí os exemplos para vocês. Pessoal, aqui é apenas para a gente relembrar, né? Que os elementos, eles são representados por abreviações que são chamadas de símbolo químico. Como que o símbolo químico é obtido, né? Ele consiste em uma, duas ou até 3 letras, né, provenientes do nome original da substância, do elemento, perdão, que normalmente pode ter a origem do nome em português, mas também pode ter em outras línguas e normalmente é o latim, tá? A primeira letra do símbolo é maiúscula, as demais minúsculas. Vamos ver um exemplo aí. Por exemplo, o oxigênio, o símbolo do oxigênio é a letra O, a primeira letra do nome, tá? O ferro, o símbolo do ferro são as 2 primeiras letras do nome, que é Fe, tá? O magnésio, no entanto, não são as 2 primeiras letras, né? E sim 2 letras do nome, tá? E o M e o G. Tá bom, pessoal? Então, aí só para relembrar. Para saber todos os símbolos, nós temos que ver a tabela periódica, né? Esses são os mais comuns. Pessoal, então, a substância pura pode ser classificada como um elemento, que é único, individual,
e que não pode ser aí separado ou decomposto. E eu também tenho o que é chamado de composto, né? Que são 2 ou mais elementos combinados em uma relação definida, tá? Então, por natureza, são mais complexos do que os elementos. Quem são? Cloreto de sódio, água, gás carbônico. Por quê? Cloreto de sódio, eu tenho o quê? Sódio e cloro. H2O, água, eu tenho o quê? Hidrogênio e oxigênio. CO2, carbono e oxigênio. Então, os elementos têm uma constituição, uma composição única, elementar e fundamental. Os compostos são associações de 2 ou mais elementos, né? E são por si só mais complexos. Temos ainda o ácido clorídrico, que é hidrogênio mais cloro, e é isso, né, que eu trouxe aqui como exemplo para vocês. Aí, pessoal, nós chegamos no importante tema da aula, né? Uma importante questão. Que eu falei para vocês o seguinte, que os compostos, eles podem sim ser decompostos em seus elementos constituintes, né? Por exemplo, quando eu acrescento NaCl, que é o sal de cozinha, em água, eu vou ter então a decomposição desse sal em íons de sódio e íons cloreto, tá? Nem sempre essa decomposição ocorre para alguns compostos, nem sempre acontece com facilidade. Às vezes, nós precisamos de temperaturas e pressões específicas, tá? No caso do sal de cozinha, é fácil, né, de ocorrer. Eu tô aí dando um exemplo para vocês de uma situação em que vai ocorrer aí a decomposição do NaCl em solução para íons sódio e íons cloreto, tá? Pessoal, aí eu disse para vocês o seguinte, no caso do cloreto de sódio, ele vai ser sempre constituído de 39,3% de sódio e 60,6% de cloro. O que isso significa, pessoal? Que a cada 100 partes de cloreto de sódio, eu tenho 39,3 partes de sódio e 60,6 partes de cloro. Em outras palavras, em cada 100 gramas de cloreto de sódio, o que eu tenho? 39,3 gramas de sódio, 60,6 gramas de cloro, tá? Aí vocês estão falando, ah, mas isso é bobo, isso não tem importância, isso é óbvio. Tudo bem, então vamos aqui pensar, vocês vão pensar comigo. Se eu tiver 200 gramas de cloreto de sódio, a concentração de cloro e de sódio se alteram? Lembram do que eu falei para vocês? A concentração vai se alterar? Não. A concentração não muda independente do volume. Então, se eu tenho 200 gramas de NaCl, 1 quilo, 1 miligrama, eu sempre vou ter a mesma concentração de sódio e a mesma concentração de cloro. Ou seja, em 1 grama de NaCl, eu tenho 39,3% de sódio e 60,6% de cloro. Como que eu vou saber definir isso em números, ou seja, em quantidade? Aí eu preciso fazer o cálculo, que é como eu estou demonstrando para vocês a seguir. E a quantidade, né, que é a segunda pergunta. A quantidade de cloro e de sódio se alteram se eu tiver 200 gramas de NaCl? Sim, a quantidade é alterada. Então, neste caso, vocês podem me falar, né, que nós teremos o dobro e que isso aí é muito fácil. Concordo com vocês. Então, como que nós vamos obter a resposta para este cálculo? Da forma como nós conversamos em aula. Ou seja, se eu tenho... se, por definição, eu tenho 39,3 gramas de sódio em 100 gramas de solução total, se eu tiver 50 gramas de solução total, eu vou ter X, que vai ser, então, a metade, tá? Aí que eu trago para vocês a pergunta. Qual a concentração de sódio e de cloro em 50 gramas de NaCl? Vocês saberiam me responder? E quais são as respectivas
quantidades, tá? Percebam que os conceitos de concentração são completamente diferentes de quantidade. Concentração é porcentagem, é grama por litro, grama por ml, molaridade, mas quantidade é grama, ml, mol, tá certo? Então, já vamos aí incorporando esses conceitos. Então, pessoal, aqui é importante introduzir o conceito de fases, né? A fase é definida como sendo uma região distinta, no qual todas as propriedades são as mesmas. Por exemplo, se eu tenho um copo de água e pego duas amostras diferentes dessa água, eu vou ver então que elas têm a mesma propriedade, as mesmas propriedades. Isso quer dizer então que eu estou tratando aí de uma substância, né, que tem apenas uma única fase, tá bom? De forma contrária, quando eu adiciono óleo à água, eu observo que o óleo flutua, né? O sistema resulta em duas fases, tá bom? Óleo e água. Isso porque óleo e água são immiscíveis. E isso também está relacionado à propriedade da densidade. O óleo menos denso flutua, a água mais densa em relação ao óleo fica embaixo, tá? Por outro lado, quando eu tenho o álcool adicionado à água, eles se misturam com uma certa facilidade. Isso porque são miscíveis, né? E neste caso, então, nós, depois de um tempinho, né, de mistura, que é rápido, nós teremos, então, uma única solução. Neste caso, nós também podemos observar em diferentes pontos dessa mistura iguais propriedades. Por isso, então, temos uma única fase, quando tratamos de água e álcool. As fases, pessoal, assim como as matérias, elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, o que faz completo sentido, já que são formadas de matéria, né? Quase todas as combinações dessas fases são possíveis, exceto quando a presença de uma única fase gasosa, né? Se eu tenho uma única fase gasosa, eu não consigo aí delimitar uma fase, tá? Os gases misturam-se completamente, constituindo assim uma única fase. Exemplo disso é o ar atmosférico. Nós não temos no ar atmosférico apenas oxigênio. Nós temos oxigênio, temos gás carbônico, nitrogênio, e eles se misturam por completo, fazendo então uma única fase, né? No entanto, não conseguimos delimitar. Alguns exemplos aí para vocês de misturas de uma fase, que é a água mais o sal, completamente diluído, e mistura de duas fases, a água mais o óleo, tá? Pessoal, temos aqui também água e areia, mistura de duas fases, e óleo, areia e água, mistura de 3 fases. Se eu tiver uma concentração excessiva de sal em água, eu vou ter um precipitado que não se dissolve. Aí eu teria então 2 fases. Então, a determinação do número de fases, ele também vai estar relacionado à quantidade de soluto, tá? Que neste caso, como exemplo, é o sal. Nós vamos ver. Pessoal, então, ainda com relação às fases e a delimitação das fases, eu tenho aqui uma mistura de água com gás mais gelo, tá? Primeiramente, por que é uma mistura? Porque eu tenho uma substância pura, que é a água, tanto no seu estado líquido quanto no seu estado sólido, que no caso é o gelo, e eu tenho também uma outra substância, que é o CO2, certo? Então, eu tenho uma mistura, vocês concordam? Se eu tivesse apenas água com gelo, sem ser água gaseificada, eu teria, então, uma substância de 2 fases, um sistema de 2 fases, tá? Aqui eu tenho, então, uma mistura de 3 fases, porque eu tenho o gelo no estado sólido, a água no seu estado líquido e as bolinhas de gás. Ontem, na nossa live, houve uma dúvida que foi o seguinte: a água com gás é uma mistura homogênea ou heterogênea?
Enquanto eu estava dando aula para vocês, eu dei uma pesquisada e encontrei aí respostas nos dizendo que é uma solução homogênea, um sistema homogêneo, né? Por quê? Porque as moléculas de CO2 ficam completamente dissolvidas na água. Porém, hoje, fazendo uma pesquisa mais aprofundada, eu encontrei em alguns locais que se trata de uma mistura heterogênea. O que eu quero dizer para vocês é que não há um consenso exato nas pesquisas que eu fiz. Por isso, eu, então, estou em contato com um químico que é amigo meu, que nós temos aí contato, né? Eu estabeleci contato com ele e eu tô esperando, aguardando a resposta dele. O que há consenso é o seguinte: a água com gás, ela então tem duas fases, mas ela se classifica como sendo um sistema homogêneo ou heterogêneo. É nessas pesquisas, para responder essa pergunta, que eu não encontrei consenso. E é por isso que eu estou aí aguardando uma resposta mais correta para dar para vocês. Pessoal, quanto aos tipos de mistura, né, nós podemos classificá-las em homogênea ou heterogêneas. O que são as misturas? Lembrando, então, que são aquelas que não possuem uma composição fixa, né, determinada, elas possuem uma composição variada e, além disso, pessoal, elas podem aí ser separadas por métodos físicos, como destilação, evaporação, decantação e etc. Então, elas podem ser do tipo homogênea e do tipo heterogênea. Quando nós temos uma mistura que apresenta uma única fase, ela é chamada de homogênea. Exemplo: água salgada, gasolina, ar, vinagre, tá? E as misturas homogêneas usualmente são chamadas de solução, como uma forma aí de sinônimo, tá? Pessoal, então aí eu tenho um exemplo à esquerda da gasolina. Quando eu observo a gasolina, eu vejo somente uma fase, certo? Mas, pessoal, quando eu analiso a composição da gasolina, eu vou ver que não é uma substância pura, é uma mistura. Uma mistura de uma única fase é chamada de mistura homogênea, tá bom? A mesma coisa com o ar. Eu não consigo delimitá-lo, mas eu consigo analisá-lo e ver que em sua composição eu tenho, além de oxigênio, tenho nitrogênio, tenho gás carbônico, entre outros gases. É variável, é uma composição variável. Sendo uma composição variável e sendo uma única fase, eu tenho aí uma mistura homogênea, tá bom? Pessoal, outro exemplo, né, de uma mistura homogênea, ou seja, no qual eu só consigo observar uma única fase, é o etanol 70. O que é o etanol 70, né? Primeiramente, aqui o primeiro tópico. Os componentes das soluções ou das misturas homogêneas, eles podem estar presentes em qualquer número ou proporção, porque as misturas não apresentam uma composição única, né? Sendo assim, pessoal, se eu tenho uma solução de água e álcool, primeiramente, eu posso ter desde 99% de álcool e 1% de água até 99% de água e 1% de álcool. Quem determina essa concentração sou eu, o operador, que está ali trabalhando com a solução, tá? Então, o que eu disse para vocês? Que é aí que nós começamos aí a ter mais dúvidas, a discutir mais o assunto. Uma solução de 70% de álcool, uma solução alcoólica, significa 70 partes de álcool em 100 partes de solução. 70 partes de álcool, 30 partes de água em 100 partes de solução final. Em outras palavras, eu tenho 70 ml de álcool, em 100 ml de solução total. 70 ml de álcool, 30 ml de água, 100 ml de solução total, tá bom? Aí vocês falaram, tranquilo, sem problemas, tudo bem. Então, a gente passou a explorar um pouco mais essa questão. Eu falei para vocês o seguinte, eu nem sei se foi exatamente essa a
questão que eu falei, mas foi algo relacionado a isso. Se eu tiver uma solução alcoólica de 60%, qual a quantidade em 300 ml? Vocês, alguns me disseram 60%. E aí eu falei para vocês que 60% porcentagem é concentração e não quantidade. E aí vocês me responderam, alguns de vocês, que bastaria então eu multiplicar por 3 para saber então quanto de álcool eu teria em uma solução aí de 60%, tá certo? Pessoal, o que eu quero trazer para vocês é a reflexão. A reflexão de concentração é diferente de quantidade. Sempre, sempre, sempre até hoje, quando eu vou fazer cálculo, por mais simples que seja, eu pego, sento, anoto num papel. Então, a primeira coisa que eu faço é dizer o seguinte: o que é 60%? 60% é 60, se eu estou falando de uma solução líquida, né? 60 ml em 100 ml. 60 ml de etanol em 100 ml de solução total, tá? Isso eu já sei. Isso é a minha regra inicial. Porém, e se eu tenho 300 ml? Se eu tenho 300 ml, eu vou simplesmente multiplicar por 3 e vou ter 180. Ok. E se eu tenho, pessoal, aí 50 ml de uma solução, se eu perguntar para vocês se eu perguntar o seguinte: eu tenho uma solução alcoólica de 30% de álcool, tá? E eu quero saber a quantidade de álcool em volume final de 2 ml. Como que eu tenho que proceder, né? Então, pessoal, sempre partimos aí do princípio que a porcentagem vai ser por 100. Então, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: 30%, 30 ml em 100. Se eu quero saber em 2 ml, aí eu faço a minha regrinha de 3. O objetivo é sempre despertar em vocês a chance de pensar e raciocinar sobre o assunto. Não trazer fórmulas prontas. Porque quando a gente decora, a gente tende a esquecer e a confundir. Mas quando a gente entende, a gente sempre vai ter a capacidade de parar. Não, peraí. Ai, mas você tá fazendo um cálculo simples no papel com calculadora? Tô, porque eu quero ter certeza, tá? Então, sempre eu vou parar e vou escrever e fazer meu cálculo, por mais simples que seja. Para, pensa e analisa, tá bom? E, pessoal, para finalizar, né, vamos pensar juntos aí. Eu trouxe aqui um probleminha, porque foi aqui que nós paramos. Considerem uma solução, tá, formada por 30 partes de álcool e 70 partes de água, 100 partes total, certo? Pergunto a vocês: qual a concentração de álcool nessa solução? Concentração, lembre-se sempre que é diferente de quantidade. Qual a quantidade de álcool em solução, se eu considerar um volume de 100 ml? Qual a quantidade de álcool em solução, se eu considerar um volume final de 200 ml? E mais do que isso, eu proponho para vocês uma quarta pergunta que, na verdade, corresponde a essa figura aí abaixo. Se eu transferir 10 ml dessa solução, que a concentração foi determinada por vocês em 1, para um tubo de ensaio, conforme está aqui na figura, com auxílio aí de uma pipeta, qual será a minha concentração dessa solução transferida, tá? Eu espero vocês na próxima aula, que no caso é amanhã. Eu tô gravando essa aula aqui na terça. Eu gravei a live, tá, pessoal? Para efeito aí de, se vocês ficarem na dúvida, eu gravei, só que ela ficou extremamente pesada e ficou muito difícil de subir. Então, eu resolvi fazer um resumo da aula de ontem, os principais pontos, inserir aí alguns detalhes importantes que eu considerei e também trazer aí uma forma da gente poder interagir com esses exercícios de fixação, tá bom? É isso, pessoal. Até amanhã. Muito obrigada por aqui e
na próxima aula nós continuamos. Aí, só para resumir, nós temos o conceito do que é uma mistura homogênea e alguns exemplos, né? Como nós já falamos. A partir da aula de amanhã, nós vamos aí falar das misturas heterogêneas, mas eu gostaria de voltar um pouquinho com vocês para resolver esses probleminhas e nós faremos juntos na aula de amanhã, tá bom, pessoal? Então é isso, muito obrigada!